Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Assim vivemos nós, nessa terra, nessa cidade, neste planeta que Deus criou. Nada nos pertence. Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que nós somos mordomos, administradores. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Está em boas mãos. E é assim que nós adoramos ao Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela bênção, pela alegria de sermos criaturas, sermos filhos do Senhor, Criador do céu e da terra, e nós, ó Deus, te adoramos, nós te bendizemos pela tua grandeza, pelo teu poder, principalmente pelo teu cuidado em Cristo Jesus para conosco. O Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos abençoa, caminha conosco. Esteja cada vez mais, ó Deus, estimulando o nosso coração para a adoração, para o louvor. Abençoe agora, ó Deus, a nossa atenção. Abençoe, Pai, as palavras que serão pronunciadas agora, que realmente estejam aquecendo o nosso coração. Nós, ó Deus, te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Gostaria de falar sobre como ter sem possuir. Não há nenhum problema em ter. A questão é ter sem possuir. E eu vou usar um texto aqui de Deuteronômio, no capítulo 26, 11 versículos, que diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus,
e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhes dirá: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Um dos grandes males na vida das pessoas é o sentimento de posse. Do sentimento de posse é que nascem guerras, brigas, ciúmes, contendas, altercações. É aquele medo de perder aquilo que eu acho que me pertence. Como é que funciona isso? Isso funciona mais ou menos assim: eu consegui, ganhei, conquistei algo, agora isso me pertence, é meu. Até aí, tudo normal. O problema é aquele sentimento de posse que me faz dono a tal ponto de me sentir ameaçado quando penso na possibilidade de perder. Por que existe tanta comoção diante da morte? Porque a morte arranca violentamente aquilo que eu achava que me pertencia. Meu filho, meu cônjuge, meu amigo, minhas coisas. Geralmente as crises e as desavenças, elas começam a aparecer quando vejo o que me pertence ser ameaçado. Às vezes a perda pode ser real ou imaginária. Por exemplo, quando Saul viu as homenagens prestadas a Davi, ele se sentiu ameaçado. Vou perder o trono, eu preciso tirar Davi do meu caminho. E começou a persegui-lo. Muitas vezes esse sentimento de posse vem no sentido de achar que as pessoas existem para nos dar sentido, para nos servir. Isso revela o que há de pior em nós, que é esse sentimento de egoísmo, esse sentimento de posse. Aí tudo estremece, abala, quando eu penso na possibilidade de perder. Uma das experiências mais dolorosas e mais benéficas é a perda do poder de manipulação. Você tem algo nas mãos e de repente esse algo não te obedece mais. Como aqueles filmes sobre robôs inteligentes comandados. Encenam muito bem essa questão. Esses robôs de repente conseguem se revoltar contra seus criadores. Aí se estabelece o caos. Agora isso não acontece só no mundo das pessoas, mas também no aspecto individual, pessoal. Acontece também no mundo das nações, dos negócios. A perda do monopólio, do domínio de algo, geralmente gera crise, guerras e quebra de acordos. Agora, como é que nós podemos lidar com isso?
O texto bíblico nos ajuda. Nós sabemos aqui do povo de Israel, depois de 400 anos do cativeiro, sofrendo, clamando. Após esse tempo, eles recebem a visita do Senhor que os liberta e os leva para uma terra prometida. Mas não é simplesmente receber a terra e pronto. Algumas coisas essenciais precisam ocupar a mente, a consciência, o coração do povo. Da posse da terra, eles precisam prestar atenção em algumas coisas para evitar mais dor, mais complicações, mais desastres. Vamos observar algumas coisas importantíssimas para não nutrirmos em nosso coração aquele sentimento de posse. É meu. Primeiro, é necessário viver uma vida de entrega. Foi a mensagem para o povo e também a mensagem para nós. Os 2 primeiros versículos do texto lido diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao Senhor que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. O texto está falando das primícias, do que há de melhor. Então a primeira atitude é entregar ao Senhor. O Senhor é o dono e nós os administradores. Administramos o que não é nosso, mas o Senhor. Podemos ver aqui no texto da palavra de Deus, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Não são as coisas. Ao Senhor pertence a terra. Provérbios 3, do versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. O que significa hoje entregar as primícias ao Senhor? Significa entregar o nosso melhor, dons, recursos, tempo, bens, habilidades. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Lembra daquela frase, daquele pensamento? É teu, mas não te pertence. Por quê? Porque quando você morrer, fica então entregue ao Senhor. Pertence ao Senhor. Segundo, é necessário reconhecer que tudo o que temos realmente é dádiva de Deus. Versículo 3, virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhes dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. É esse reconhecimento de que não criamos nada. Criamos alguma coisa? Inventamos algo que é totalmente nosso? Muitos se gabam do que estão fazendo ou fizeram. Ah, eu fiz isso, consegui aquilo sem a ajuda de ninguém. Só que muitos esquecem que ao fazermos algo, nós usamos os sentidos, a inteligência e muitas coisas que não nos pertencem, que não criamos, mas que veio de Deus. Nós não temos nada, tudo é dádiva do Senhor. E Davi reforça isso quando diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Para sabermos o que temos, devemos perguntar: o que levamos quando morremos? Não levamos nada, porque não temos nada. Tudo é bênção, tudo é dádiva do Senhor. Terceiro,
devemos viver na presença, sempre na presença do Senhor. É o que diz o versículo 4, o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. É a presença do Senhor, a consciência de que estamos na presença de Deus que nos leva ao desapego e nos leva às águas de descanso. Lembra de Moisés? Quando ele disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A verdade é que quando nos ausentamos do Senhor, nos apegamos a outros deuses, a outras coisas e nos sentimos inseguros. Tendo ou não tendo nada, procure viver sempre na presença de Deus. Quarto, devemos confiar na libertação e na providência do Senhor. Versículos 6 ao 9 diz assim, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Algumas ênfases nesses versículos. Versículo 6 diz assim, dura servidão. No versículo 7 vem o clamor, clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu. O versículo 8 diz assim, o Senhor nos tirou do Egito. E o versículo 9, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Deus é o Deus da providência, que liberta e abençoa na hora certa. Quando Deus resolve agir, as portas se abrem e a alegria invade o nosso coração. Foi a voz do povo quando cantou, quando orou, quando adorou o Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Servimos sim ao Deus da providência, que dia a dia leva o nosso fardo. E quinto, devemos ter sempre uma postura de adoração, gratidão e reconhecimento. Versículos 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. E o versículo 11, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que eles estão dizendo e o que devemos também dizer? Senhor, nós estamos alegres, porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. O Senhor tem abençoado a nossa família. O Senhor tem nos abençoado com saúde física e saúde espiritual. Agora, trago as primícias a Deus, me alegro em Deus e me prostro diante do Senhor. Por quê? Porque nascemos para adorar a Deus e a nossa alma só encontra descanso quando assim procedemos. Meus irmãos, como disse alguém, apego não faz bem à vida. A verdadeira riqueza consiste em aprender a ter sem possuir. Que em nossa jornada possamos dizer como Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou então como salmista, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Que possamos viver assim, com o coração aberto para a gratidão
E ao recebermos as bênçãos de Deus, naquela consciência, naquela certeza, não me pertence, é bênção do Senhor, recebo do Senhor, devolvo para o Senhor, com um coração alegre, contente, um coração cheio de adoração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
Mais uma vez nós agradecemos pela presença do Senhor na nossa vida, no nosso coração, pela sua presença, pela paciência em nos ouvir e também por estarmos juntos, adorando a Deus, seja presencial, seja usando as redes sociais, tudo para o louvor, para a glória do Senhor, com esse propósito de estendermos cada vez mais o reino de Deus. E assim nós vamos orar, agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai querido, nós te adoramos mais uma vez, nós te louvamos por momentos que passamos aqui, ó Deus, vendo realmente que nós precisamos do Senhor. E nós pedimos que o Senhor esteja sobre nós, para que tenhamos também no nosso coração esse ato de desfrutar das coisas, mas sem possuirmos. Mas temos o Senhor sempre como a nossa esperança. Ó Deus, abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão nos ouvindo agora, continue abençoando, ó Deus, e que tenhamos mais uma semana abençoada, guardados por Ti, no amor de Jesus. É a oração que fazemos agora. Pedimos também no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando os leitos, abençoando, restaurando, colocando a Tua boa mão sobre todos aqueles que estão enfermos e também aqueles que estão ao lado, os anjos que estão cuidando dos seus queridos. Nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Deus o abençoe.